Alô? Tá me ouvindo, João? Opa, e aí, tudo bom? Beleza. Vamos gravar aí, né? A gente ia falar sobre futebol brasileiro. É verdade, ficou devendo, né? Pois é. Eu acho que dá pra gente falar sobre o brasileiro de 23, né? O que você acha? É verdade, o que aconteceu? Foi chegando no fim, o Botafogo ia ganhar, mas não ganhou. Uhum, O Flamengo podia ganhar, mas não quis, estava meio sem vontade. perfeito. Aí o Palmeiras, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou, o Endrick brilhou e aí o Palmeiras foi campeão. Ah, então fechou. Vamos falar de Champions League? É isso aí, vamos falar de Champions, partiu. Sejam bem-vindos a mais um Futebol Idiomático. Eu sou o João e, apesar de Henry Khan, estamos na semifinal. Olá, aqui é o Gabriel e apesar de Henry Khan, as coisas continuam as mesmas com o Borussia vencendo. É isso aí. É porque ele é um fator pros dois lados, né? Negativo ou positivo, seja lá o que for. Como é que você falou que se ele se aposentasse era o quê? A humanidade seria um lugar melhor. Aí eu falei pra você que eu acho que pode até ser um lugar melhor, mas só pro time dele, né? Os outros times não ia ser tão bom assim. Com certeza. E, bom, hoje a gente vai falar de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain mais uma vez pelas semifinais da UEFA Champions League. Aí, o que você achou desse primeiro encontro que tivemos, assim, mais uma vez, né? Tem sido recorrente. Eu achei que o jogo não foi um jogo muito com cara de Champions, porque eu achei que os times erraram muita coisa fácil, principalmente passes simples. Eu fiquei muito irritado no segundo tempo que o nosso zagueiro Beraldo, que tem crescido bastante, tem mostrado um bom futebol, mas... E não foi titular, né? Ele não tá sendo titular. Foi o Marquinhos e o Lucas Hernandes que se lesionou, vai ficar um tempo fora, vai fazer cirurgia e tudo no joelho. Caraca, sério? Sim, ele naquele gol do... Então, a gente já vamos começar a falar do jogo? À vontade. Porque no gol do Fulcro, eu não sei se você reparou no replay, mas o Lucas Hernandes, quando ele tá... Quer dizer, o Lucas Hernandes, que ele é francês. E aqui é o futebol idiomático, não se esqueça disso. Futebol idiomático. Quando ele tava correndo em direção ao fulcro, quando ele vai dar aquela última passada para esticar a perna e cortar a bola, ele não faz isso. Ele dá uma mancada. Foi logo ali que ele teve a lesão de ligamento do joelho. Tipo, se não tivesse acontecido aquilo, eu imagino que pode até ser que ele tivesse alcançado o fulcro. Não sei se a tempo de impedir o chute, mas no mínimo ia chegar mais perto, sabe? Pra meter o pé ali na frente da bola. Não tinha reparado, não. Depois você dá uma olhada. Foi bem naquele momento ali que teve a lesão de ligamento, aí ele ainda... depois que sai o gol, ele fica uns 3 minutos ou mais sendo atendido, o jogo segue, ele tenta ainda continuar, mas ele não consegue, porque afinal de contas era uma lesão séria de ligamento, né? Porque na hora o cara não sabe, ele pensa, vou tentar continuar aqui até quanto der, mas acaba que ele não consegue. Então acaba que o Beraldo entra no segundo tempo, aí volta pro que eu ia falar, né? Rapidão, antes de você entrar nisso, não perde isso não, mas não falando humanamente assim, sabe? A gente obviamente que não quer que o jogador se machuque nem nada, mas em questão de peça, falando friamente, você prefere ele ou o Beraldo? Não, o Lucas Hernandes com certeza. O Beraldo ele é muito bom, mas ele ainda tem muito que pegar de casca e tal, ele às vezes não fica tão seguro quando tá jogando um jogo desse porte, né? Afinal de contas ele é muito novo e acabou de sair do Brasil, então e tem muito de adaptação, de você saber lidar com aquele ambiente, que é até uma coisa que eu vou falar sobre outros jogadores do PSG depois. Acho que pra Champions ele ainda não tá tão pronto não. Eu imagino que no próximo jogo o PSG entre obviamente com o Marquinhos ou com o Skriniar ou com o Danilo. Mas o Skriniar ele tá voltando de lesão e tal, então eu chuto que vai ser Marquinhos e Danilo, mas não tenho certeza. O Danilo que também não é zagueiro, né? Ele tá improvisado na zaga, até que ele ficou meio que improvisado permanente na zaga, né? Porque agora ele sempre joga de zagueiro, mas você tem duas opções ali que são Danilo e Skriniar, eu vejo eles meio parecidos, Skriniar talvez um pouco melhor, mas com menos ritmo porque tá voltando de lesão. Mas isso em relação à zaga, né? Só que em relação à situação no segundo tempo, né? O Beraldo ia dar um passe de lado, errou completamente o passe, perdeu a bola, deu um contra-ataque pro Dortmund. Depois teve uma outra jogada, o Dembélé foi bater o escanteio e ele bateu curtinho, fraco e tipo assim, logo na sequência, sabe? Marquinhos até deu uma bronca nele ali e aquilo me levou à loucura. Eu falei, gente, os caras não conseguem dar um passe pro lado. Teve muito erro disso durante o jogo, não só do PSG, mas do Borussia um pouco também, do Dortmund também teve um pouco. Sim, com certeza. Mas eu achei o nível do jogo bem abaixo do que a gente espera pra uma semi de Champions. O que você achou? Cara,
Eu concordo com o que você disse, plenamente. Foi um jogo realmente abaixo do que a gente espera de uma Champions League, mas por outro lado, eu achei que, assim, eu sei que deu muita raiva, obviamente, porque o PSG perdeu e jogou mal, e eu entendo isso. Agora, da minha visão, de que estou acostumado com jogos tenebrosos do Borussia Dortmund, eu acho que pode ter afetado e me feito entender que foi um bom jogo, sabe? Tipo, não um bom jogo em qualidade técnica alta, mas em divertido de se assistir, pelo menos pra mim. Eu não achei um jogo chato em momento algum, talvez também porque eu tivesse uma torcida pra um deles, então assim, eu fiquei o tempo todo tenso na cadeira. Eu achei emocionante e eu acho que os números até mostram um pouco isso, porque foi tudo bem equilibrado. Em questão de posse de bola, o PSG teve um pouco mais, 57-43. Acho que dá pra dizer até mais, né? Não sei se é um pouco mais. Ele teve mais posse de bola. Mas em questão de finalização, foram 13-14 e 4-3 em questão de finalizações na meta, né? No gol. 3 escanteios a 4. Faltas o Borussia fez um pouco mais. Eu acho que isso a gente pode realmente falar. A marcação do Borussia estava, como você até falou comigo, a gente estava vendo o jogo, né, meio que simultaneamente ali. Tava muito bem encaixada, né? Principalmente acho que do primeiro tempo e do meio do segundo tempo pra frente, né? Ali no início do segundo tempo, o PSG deu umas assustadas bem insinuosas, não? Aquelas bolas na trave. Assim, o Borussia também teve muita sorte. Essa é a verdade. Porque se aquela bola entra, provavelmente, e óbvio que o ensino existe, mas provavelmente o jogo ia mudar bastante com um empate naquele momento. Muda bastante o confronto, né? Mas em relação à qualidade do jogo que você falou, eu não sei exatamente, assim, porque não tem como eu tirar o fator torcedor, então eu avaliando o jogo friamente, eu achei bem ruim, mas e também comparando com a outra semifinal que teve, que foi Bayern de Munique e Real Madrid, depois a gente pode falar rapidamente, mas foi um jogo muito bom, bem jogado e tal. E são os dois melhores times, né, dessas semifinais. Dos que ficaram na semi são. E aí eu achei que, comparando até assim, ficou um jogo bem abaixo, mas beleza, pode até ser pra alguém de fora e tal, assistindo, tenha gostado por causa do jogo ter sido intenso, mas questão de qualidade tá parecendo futebol brasileiro, que não é um demérito, porque o futebol brasileiro ele não tem nem de perto a estrutura que o futebol europeu tem, mas a questão da cara do jogo ficou parecendo. Foi ruim. Só faltou um árbitro ruim, né? Isso também é discutível. Quem foi o árbitro mesmo? Foi o Clermont Turpin? Não sei, mas não achei uma atuação ruim dele, não. Foi o Anthony Taylor. Não vamos falar nada do Anthony Taylor, deixa pra lá. Não, ele fez uma boa partida, ele não fez nada de errado. E também em relação, às chegadas do PSG, sim, pois é, aquela jogada ali que, 2 bolas na trave em sequência, aquilo podia ter mudado a história do jogo, com certeza. Foi o melhor momento do PSG na partida e foi um dos poucos momentos que a gente viu o Mbappé jogando, né? Pois é, sim, inclusive eu ia comentar isso, eu acabei esquecendo, em relação à marcação do Dortmund, que você mencionou. Foi uma marcação parecida com o que o Barcelona fez, mas um pouco com algumas diferenças. O Dortmund fechou bem as linhas, né? Tentou não deixar, não ficar perseguindo, por exemplo, um jogador sem bola do PSG, eles não ficaram caçando ele, desfazendo a linha de marcação, eles mantiveram na maior parte do tempo, e o Mbappé sempre tinha alguém marcando ele e alguém na cobertura, o que dificulta muito que ele tenha ações, né? Não sei se os nossos ouvintes repararam, mas nos últimos 3 jogos de Champions o Mbappé praticamente não participou, o que é uma coisa que não é comum pra ele, né? Porque, assim, no jogo do Barcelona ele fez 2 gols, mas isso não faz com que magicamente ele tenha jogado bem, né? Muito pelo contrário, ele fez um gol de pênalti e um gol ali que, num contra-ataque e tal, acabou que foi até uma sorte, porque na primeira chegada o goleiro defendeu o Ter Stegen. Então, foram atuações bem abaixo do que a gente está acostumado a ver, mas não foi por demérito do Mbappé, foi por mérito do sistema de marcação do Dortmund, que funcionou muito bem para neutralizar as ações dele, porque o que acontece, né? O Mbappé é um cara que se movimenta e que tipo, quando ele recebe a bola, se ele tiver um pouco de espaço, se você der meio espaço para ele avançar com a bola no pé, você esquece, tanto que foi o que aconteceu naquela bola na trave, não sei se você lembra. Mbappé dentro da área, pela esquerda do ataque do PSG, tendo um pouco de espaço para calcular o que ele vai fazer, meteu aquela bola na trave que podia facilmente ter sido gol. Então, mérito pro Borussia Dortmund. Não entendi porque que o Hummels foi eleito o melhor em campo. Eu acho que foi mais pela grife dele, porque eu achei que o Schlotterbeck e o Sancho jogaram muito bem também. Talvez um pouco acima do Hummels, mas enfim, tá de bom tamanho, melhor em campo pro Hummels também. Eu também não entendi muito do Hummels, não. Eu também acho que teria que ficar com o Sancho, o que é engraçado porque ultimamente ele não tem feito partidas assim que ele se destaca muito, sabe?
Ele também não tem afundado o time, não tem jogado mal. Mas não é de costume ele tentar... Eu tinha até visto aqui uns números, mas eu não consigo achar eles agora. Mas enfim, era algo parecido com ele ter tentado 10 dribles e conseguido 8, alguma coisa assim, que é um número bem alto para uma partida. E ele jogou realmente muito bem, ele foi desafogo, né? Até porque o ADM estava muito preocupado com voltar, né? Para poder fazer a recomposição. Eu vi muita gente falando que tinha sido o duelo, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo eu já nem sei se tanto, mas tinha sido o duelo da partida ADM e Hakimi, muito por causa de sempre que o ADM ia pra frente, o Hakimi conseguia meio que neutralizar ele e vice-versa. Não que eu tenha visto tanto o Hakimi, sabe, atacando a área, mas o ADM ele sempre voltava realmente pra fazer a composição e não deixar ele subir muito. O ADM é um jogador muito, muito interessante no sistema do Dortmund. Eu tô gostando de ver esse menino jogando. Em relação aos dribles, eu peguei aqui, ele tentou 18 dribles e acertou 13. Nossa! Foi bem boa a participação dele. Pô, olha isso. Ele teve 20 de duelos no chão que ele tentou. Foram 20, ele ganhou 14 ao todo. Então foi uma ótima partida do Sancho. É uma boa notícia aí pro torcedor do Dortmund, porque pode ser que ele traga umas atuações assim em jogos grandes, né? De repente é o que falta pra ele, motivação. Não sei se o plano dele é realmente ficar no Dortmund ou ele quer mostrar o nível dele pra poder já sair de novo e mostrar que a época de Manchester United não era culpa dele, sim do Manchester. Mas enfim, uma boa partida dele. E eu também gostei muito da partida do... Acho que, assim, ele pode ser o destaque da partida porque ele fez o gol do jogo, embora não tenha sido o melhor em campo, com certeza. Mas o Niklas Füllkrug, que acabou de me surpreender, porque o nome dele é Niklas e não Nicolas. Eu sempre achava que era Nicolas, mas é Niklas Füllkrug, que fez um gol e um belo gol. Você até comentou dele por causa da jogada do Lucas Hernandez. Assim, o lançamento que... Quem que foi que deu? Foi do Schlotterbeck. Schlotterbeck, é verdade. O lançamento do Schlotterbeck me lembrou... Caraca, é inacreditável, né? O flamenguista. Me lembrou muito o Léo Pereira lançando o Bruno Henrique. Caraca. E o domínio do Füllkrug foi muito bom. Foi assim, não foi de jogador caneludo, caneleiro, canelado que o Füllkrug é. Foi realmente um domínio de qualidade, uma finalização padrão de centroavante que sabe guardar, né? Ao mesmo tempo, no segundo tempo, ele perdeu uma chance bem clara também, né? Ali na linha do pênalti, que o Sancho fez uma jogada pela direita, rolou pro meio e ele meio que isolou assim. Também a bola Não, muitas chances perdidas de gol dos dois lados. Cara, no fim das contas, é isso. É óbvio que eu fiquei feliz porque o meu time saiu vitorioso desse primeiro jogo. Mas eu fiquei esperançoso que a gente conseguiria sair com um resultado melhor, sabe? Eu acho que tá muito aberto esse jogo da volta. Pode ser. Eu acho que em relação ao jogo que passou, você falou bem aí dos jogadores do Dortmund que se destacaram, né? Eu achei que já do lado do PSG, o que a gente tem de boa notícia foi a atuação do Vitinha, que é um cara que me surpreendeu muito essa temporada, tem me surpreendido. Ele tá jogando bem. Tá jogando bem melhor do que eu esperava, assim, porque ele tem um passe muito, muito certeiro e tal, ele é bem inteligente no que ele vai fazer, ele parece que toma decisões corretas em pouco tempo, que não é uma coisa fácil. E ele, fez alguns gols de fora da área já nessa temporada, gols bonitos, inclusive contra o Barcelona ele fez, né, se não estou enganado. Sim. Eu achei que ele jogou muito bem contra o Dortmund, acho que ele foi o ponto forte do PSG na partida. Ele acertou 96% dos passes, ele tentou 12 bolas longas e acertou todas as 12. Então, ele criou uma chance de gol, então eu achei que ele foi o cara do PSG nessa partida. E pensando no próximo jogo, como você mencionou, né, que você tinha esperado um resultado um pouco melhor, mais do que um gol de diferença, eu achei que até um gol de diferença a favor do Dortmund foi merecido, podia ter sido até mais, mas naquilo, né, teve muitas chances perdidas no jogo. Eu achei que 1-0 não reflete bem o jogo, podia ter sido 3-2, acho que refletiria melhor, mas eu achei que a vitória do Dortmund foi merecida. Em relação ao jogo de volta, eu acho que gira um pouco em torno de como é que vai ser esse encaixe da zaga do PSG. Achei que o Nuno Mendes ele não atuou tão bem, podia ter acertado alguns passes ali, de novo a questão dos passes, mas podia ter acertado alguns passes ali que não pareciam tão complicados, mas é claro que você estando, né, em casa, na sombra, sentado na cadeira, falando no microfone, ar-condicionado a 23 graus, é muito tranquilo.
você estando lá no jogo é completamente diferente. Então pra gente falar é muito simples, né? Mas vai um pouco de como é que vai ser o encaixe da zaga, quem é que vai entrar no lugar do Lucas Hernandez e ver como é que vai ser também o meio de campo, porque eu não falei dele, mas o Fabián Ruiz, ele perdeu muitas chances de gol. É claro que ele não é um cara, não é a dele fazer isso, né? Ele foi ficando desmarcado muito pelo sistema do Dortmund, que pressionou o Mbappé, tirou as chances dele, e aí, do que é algo que a gente viu que deu resultado, porque aí, se o Mbappé tivesse metade das chances que o Fabián Ruiz teve de gol, talvez ele tivesse feito, mas como era o Fabián Ruiz, que não tem muito ali a cabeçada e tal, o chute dele não é dos melhores, até a condução, o passe, ele é um cara que eu vejo um pouco atrás aí no elenco do PSG, mas é quem tem para colocar para jogar. Ver como é que vai ser a partida do Vitinha no próximo jogo, se ele vai manter essa atuação, e ver se o Mbappé vai conseguir encontrar espaços, né? Como é que o Luiz Henrique, que é um cara que sabe muito de futebol, como é que ele vai encontrar uma maneira de driblar esse sistema de marcação do Dortmund, que foi muito bem encaixado para o sistema de jogo do PSG, né? Sim, e para esse jogo da volta eu espero que assim não seja muito diferente em questão de marcação por parte do Dortmund, só que se eu fosse o PSG eu tomaria extra cuidado com esse contra-ataque, porque no último jogo, eu não sei se foi quando? Já faz 2 dias? Não, foi ontem. Teve a volta do Malen, né? No time do Borussia, que é um atacante muito rápido, absurdamente rápido. Ontem, inclusive, ele fez gol. E fazendo essa duplinha ali de pontas e trazendo o Sancho para jogar um pouco mais centralizado, que já aconteceu algumas vezes, ou até realmente se desfazendo do Sancho e botando mais um homem de marcação. Eu não sei como é que realmente o Terzic vai fazer. Bom, e é isso, eu acho que o segundo jogo promete muito, deve ser um jogo igualmente emocionante, igual esse primeiro, e acho que tá bem aberto, na verdade. Com certeza, e vai ser uma batalha de narrativas interessante, porque, por um lado, a gente vê o PSG, né, de novo tentando chegar na final, se esforçando bastante para isso, e com o Mbappé querendo ser campeão da Champions antes de sair do time, que ele a princípio vai se transferir para o Real Madrid. E essa é a narrativa do PSG, né? Tentar chegar com o Mbappé sendo campeão. O Mbappé deve estar querendo bastante isso. E do outro lado, a gente vê o Sancho querendo mostrar pro Erik ten Hag que ele tava muito louco quando foi criar confusão com ele. O Sabitzer também, ele que estava sendo pretendido pelo Manchester United, mas acho que o Ten Hag vetou. Então, outra narrativa interessante. E o que eu vejo como principal pro Dortmund é o anúncio de que o Reus vai sair da equipe. Eu acho que todo mundo vai querer ganhar esse título com o Reus aí, ou pelo menos chegar na final pro cara sair em grande estilo. Né? O que você acha? E aí a gente teve essa notícia, né? Não só que já era esperado que seria a última participação dele pela Champions League pelo Dortmund, mas ele não vai renovar o contrato mesmo e não é nem quem se aposentou, né? Ele provavelmente vai jogar por algum outro clube, possivelmente nenhum clube de grande expressão, até porque ele não vem assim sendo tecnicamente um primor que ele já foi. Ia ser incrível e principalmente, quer dizer, aí nós temos 2 visões, que é 2 ângulos que a gente pode olhar a situação, né? Eu acharia incrível se fosse contra o Bayern. Realmente ia ser sensacional uma final de novo entre Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, e com o Borussia dessa vez campeão. Seria possivelmente a melhor história a ser contada desse lado da narrativa, né? Mas contra o Real Madrid também seria muito grande, né? Ganhar do maior de todos na competição assim também seria algo muito incrível. Cara, pra falar do Reus, não tenho nada pra falar do Reus. Assim, ontem ele, nessa partida contra o Augsburg, foi 5-1 Borussia Dortmund. Ele que não vem tendo muito espaço, até como eu falei, tecnicamente já não é mais a mesma coisa, fisicamente muito menos. Fez uma partidaça, cara, editando o ritmo de jogo, assim, obviamente não se deslocando tanto, né? Jogando quase como um advanced playmaker ali mesmo. Ficou jogando como o maestro ali da equipe, quase sempre meio parado, mas distribuindo as bolas. Fez uma partidaça, deu uma assistência, fez um gol, e é muito legal ver ele feliz jogando bola, sabe? Uma coisa que às vezes a gente esquece, que o jogador, ele tem ali a
obrigação dele, o trabalho dele, de se empenhar, se esforçar, dar o melhor. Mas, pô, cara, você vê um jogador se divertindo jogando bola, principalmente alguém que você gosta muito, é muito gratificante. Fazia tempo que eu não via ele, assim, sem esse receio de entrar e ter que performar e não se machucar. Ontem eu vi ele muito leve, acho que, né, já sabia, acho não, né, com certeza, já sabia que não ia continuar no Borussia, então assim, ele não tem mais nada a provar, sabe? Ele só entrou, fez uma partida que me deixou muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, o estádio foi a loucura. É isso, cara, é um ídolo que se vai e que é o maior jogador que eu vi, mas obviamente, né, não acompanho o Borussia Dortmund há muito tempo, cara, é isso, só agradecer o que ele fez pelo Borussia e por ele ter ficado, né? Por ele não ter... Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu acho que vou utilizar ela aqui. Simplesmente por não achar outra melhor, por não ter se vendido, simplesmente por dinheiro, sabe? Tá, então vamos falar de Real Madrid e Bayern de Munique, o outro lado da chave, né? Que eu vi metade do jogo, pera, e eu não lembro qual metade foi. Muito bom, ótimo. Foi a metade que o Vinícius Júnior fez o gol de pênalti, então foi o segundo tempo. Eu vi o segundo tempo. Foi um jogo bem legal, principalmente porque eu mencionei rapidinho, né? Foi um jogo que eu achei de uma alta qualidade aí de bola jogada. Foi lá em Munique, então quando o Kroos recebia a bola, a torcida vaiava e tal, mas isso aí é só um detalhe, coisa de torcida. O Kroos jogou muito bem, inclusive. Pô, ótima atuação do Kroos, do Vinícius também. Passe inacreditável, né? O passe foi só um detalhe, porque o jogo inteiro ele jogou muito bem. O Kroos foi um cara fundamental ali no time do Real Madrid, que ele inclusive, né, teve 96% de passes certos, né? Um cara que distribui o jogo para ter essa quantidade aí de acertos, não é fácil. Parecido com o que a gente vê das partidas dele sempre, né? Então, e em relação, né, Vinícius Júnior também fazendo 2 gols, foi destaque do time também. E do outro lado, Harry Kane, que tentou bastante, fez um gol, mas a partida acabou no empate. Só queria, em relação a esse jogo, eu só queria destacar mesmo, assim, foi um jogo muito bem jogado, né, muito, muito intenso. Foi um jogo lá e cá também. Por boa parte o Bayern de Munique que ficou no ataque, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo já trocou um pouco de mão. Eu só queria destacar mesmo o jogo do zagueiro do Bayern de Munique, o Kim Min-jae. Ele não pareceu muito confortável durante a partida, ele não atuou muito bem, até no lance do gol do Vinícius. O Vinícius ele vem correndo para dentro, né, na direção do Kroos, e depois ele sai em arrancada. O coitado do sul-coreano nunca vai chegar no Vinícius Júnior na corrida. De repente, se ele guardasse a posição ali, mas é aquilo, né? A gente falando depois que aconteceu o jogo é fácil de julgar. Mas ele não... Ele tomou, inclusive nesse lance aí que você acabou de comentar, ele tomou uma chamada do Tuchel, né, para a imprensa, na verdade, né? Ele falou na coletiva, se eu não me engano, que o Kim falhou e assim, acho que tudo bem, né? Ele só tá sendo direto, assim como é culturalmente lá na Alemanha, e eu acho que talvez na maioria da Europa, mas isso não é um problema. Mas assim, quando chega aqui pra gente, que na entrevista coletiva do técnico, ele falou que o zagueiro errou e que foi culpa dele o gol, soa meio diferente, né? Meio, não sei, meio esquisito. Acho que ele basicamente está querendo colocar em alguém a culpa, né? Sendo que não é assim que o futebol funciona, né? Se fosse simples assim, era mole, era só tirar ele e botar outra e pronto, o Bayern de Munique estava resolvido. Ao mesmo tempo que ele errou, e eu também acho que ele errou, assim, sei lá, se alguém não tivesse dado espaço suficiente pro Kroos fazer o lançamento, também não aconteceria aquilo, e não precisaria depender dele pra ter saído desse gol, né, do Quinter errado. Então, sei lá, o mesmo erro que aconteceu atrás pode ter acontecido na frente. E não é como se ele não pudesse depois reverter isso, fazer uma grande partida na quarta-feira. Então, não é assim que funcionam as coisas, com certeza. Ele ainda fez o pênalti, né, que ele tomou um amarelo e fez o pênalti, foi no Rodrigo. Fez o pênalti no Rodrigo, que o Vinícius bateu e fez o segundo gol do Real Madrid. Então, acabou que ele comprometeu bastante, mas... no geral o jogo foi muito bom. O Lucas Vázquez também Lucas Vázquez não conseguiu ter uma boa atuação, perdeu muitas bolas, perdeu eu acho que com certeza mais de 8 vezes ele perdeu a posse. Então acho que foi
uma partida pro Lucas Vazquez esquecer também. Não foi muito bem na partida. Mas aí a gente, né, esperando o jogo de volta, claro, vai ser no Bernabéu, vai ser um grande jogo. Eu acho que o Real tem, né, na minha visão, pelo menos o Real sai mais favorito aí para a partida, mesmo que o confronto esteja 2-2, eu acho que o Bayern vai ter uma certa dificuldade de jogar contra o Real no Bernabéu, mas também não é tão garantido assim. Se fosse fácil, aí, pô, era só você apostar lá no início do campeonato que o City vai ser campeão, o City seria, mas a gente já viu que o City já saiu. Pois é. Eu acho também que vai ser, assim, vai ser um jogo muito bom, mas eu tenho pra mim que as individualidades apesar do Harry Kane estar fazendo uma temporada de quase melhor do mundo. Ele fez uma temporada realmente muito boa, mas eu não sei, eu acho que as individualidades do Real Madrid acabam desequilibrando muito, principalmente com essa fase do Vinícius Júnior, que ele tá conseguindo ganhar jogos sozinho. Tá sendo bem interessante. O Rodrigo é sempre muito decisivo também em Champions League. Não, eu não diria nem as individualidades, eu diria que o conjunto mesmo, porque o time todo desfalcado, né? Principalmente na zaga, pô, o Tchouaméni jogando de zagueiro, indo bem pra caramba. Você vê o Nacho se desdobrando ali pra entregar o máximo que ele pode. Você vê também, né, Rodrigo, Vinícius e Bellingham, que tiveram que se adaptar completamente a novas funções no campo. O Toni Kroos, que deixou de ser segundo volante para ser o camisa 5 ali. E o time todo funcionando redondinho, né? Claro que tem a parte individual, mas eu acho que o Carlo Ancelotti aí vai conseguindo gerir muito bem as equipes. É um dos maiores treinadores da história, com certeza, já é. Ainda não se aposentou, mas acho que a gente já pode dizer isso. Eu digo mais isso porque eu acho que eles se equivalem muito. É óbvio que o coletivo é forte, senão também não estaria na semifinal da Champions League, sabe? Eu acho que o coletivo do Bayern também é muito forte, então eu acho que eles saem na frente por causa do individual, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é mais ou menos o que acontece. Não que o Bayern também não tenha individualidade muito forte, né? O Sané e o Kane, por exemplo, foram inclusive quem fizeram os gols do jogo de ida. Jogam muita bola. Eu gosto muito do Gnabry. Eu não sei, tem nomes fortes, mas eu vejo os jogadores do Real Madrid, não é iluminado, mas eu não sei, é jogo de Champions League, né? Eles se transformam. É o que eles sabem fazer, né? É inacreditável. Você falou do Ancelotti. Estou quase comprando a ideia de que o Ancelotti é provavelmente o segundo melhor técnico que eu vi em vida. Eu quero saber quem é o primeiro, é o Guardiola? Meio que é. Eu acho que pode ser. Mas assim, tirando o primeiro, você acha que ele tá realmente assim, tipo, acima de basicamente todos que você viu também assim? Tirando, sei lá. Tem o Alex Ferguson, que eu acho que rivaliza bastante com o Ancelotti pelo segundo lugar. Mas aí é de grandeza que você tá falando, né? Não, tô falando de tudo, porque assim, as coisas não são iguais, né? Então, tipo assim, o que o Ancelotti fez, é claro que assim, eu tô falando que necessariamente o Ferguson é melhor que o Ancelotti, mas eu tô falando de rivalizar mesmo. Eu vejo o Alex Ferguson como terceiro ali nesses três, mas eu vejo que o Ancelotti ele tem uma capacidade muito boa de se adaptar independente do time que ele tiver, tanto que ele foi campeão nacional de todas as 5 principais ligas, né, da Europa. Eu acho que ele se adapta muito bem ao que ele tiver, ele vai tirar o melhor que tem. Então acho que isso ele faz muito bem e também as conquistas não deixam mentir. Eu só mencionei o Alex Ferguson pra gente não esquecer dele, pra quem tá ouvindo não esquecer também. O Alex Ferguson foi um cara revolucionário aí no que ele fazia, né, no tempo que ele teve no United, e basicamente eu acho que, claro que assim, hoje em dia talvez ele não fosse funcionar tanto, mas é aquilo, né, porque os tempos mudam, mas no tempo que também se fosse assim, sei lá, se fosse o Guardiola, o Ancelotti na época do Alex Ferguson, pode ser que não funcionasse também, então tudo depende muito. Não dá pra ficar julgando assim pessoas de épocas diferentes. Se chama anacronismo, e nós não somos o futebol anacromático. Isso nem existe. Perfeito. Nós somos o futebol idiomático. E qual é o momento idiomático de hoje? Foi bom você perguntar. Enfim, agora você vai fazer uma pausa, né? Porque eu tenho que pensar aqui. E o nosso momento idiomático tem a ver com o Borussia Dortmund, né, João? Porque Perfeito. Basicamente a muralha amarela ela precisa de um lugar para se instaurar, para acontecer. E esse lugar é o estádio do Borussia Dortmund, que fica na cidade de Dortmund, na Alemanha. E esse estádio ele tem, as pessoas chamam ele de vários jeitos, né? Mas como é que fala exatamente isso aí? Então, a pronúncia do inglês em alemão, que é o nome em inglês é Signal Iduna Park, e no alemão acaba se traduzindo para Signal Iduna Park. O S tem o som ali de Z. E também tem o nome que é em alemão e a galera fala em inglês, que é o Westfalenstadion, ou
Westfalenstadion. E aí a primeira pronúncia foi em inglês e a segunda foi em alemão. Como é que a galera fala em inglês? Westfalenstadion? Exato. Eles falam Westfalen, né? Separado, Stadium, em inglês. Só que aí a pronúncia correta que vem do alemão seria Westfalenstadion. Certo. Eu só sei que quando eu for na Alemanha, eu vou chegar em algum bar e vou falar Bier und Kaffee, bitte. Isso daí foi Duolingo? Foi Duolingo. É isso, a gente tem que ser patrocinado. O Duolingo patrocina a gente. Por favor. Duvido achar outro programa de futebol que fale de idiomas. Então esse foi o futebol idiomático? Esse foi o futebol idiomático. Agora assistam os jogos da Champions, porque esses jogos de volta vão ser interessantes. Eu acho que os favoritos, na minha visão, no jogo do Bayern e do Real Madrid, eu vejo o Real Madrid com vantagem. No jogo PSG e Borussia Dortmund, eu tô muito confuso. Eu acho que a vantagem de um gol do Dortmund dá uma vantagem. E acho que se eu tivesse que apostar alguma coisa, talvez eu apostasse no Dortmund, mas eu sinceramente tô bem confuso. Minhas apostas seriam PSG e Real Madrid. E te falar, seria uma final inacreditável, tá? Talvez não por futebol jogado, mas a expectativa em torno desse jogo, toda a história, né, do Mbappé, o Real Madrid sendo o rei da competição, o PSG querendo sua primeira. Harry Kane querendo ganhar o primeiro troféu e o pessoal do Dortmund querendo dar um título pro Roy. Exato, vai ser inacreditável essa final, qualquer que seja, na verdade, né? Qualquer um dos 4 resultados é possível. Na verdade, eu acho que o pior de todos, embora todas, como você chamou, narrativas possam ser interessantes, porque todos os times têm alguma, eu acho que a pior de todas seria PSG e Bayern, talvez, não? O pior confronto. Esse eu não quero ver não, porque eu ia ficar traumatizado do que eu já vi na pandemia, então acho que é melhor evitar isso. Eu prefiro o Real. É verdade. Então é isso. Então fechou. Nos vemos depois desse segundo jogo, pode ser? A gente grava mais um? Pode ser. Então depois que a gente tiver os finalistas, a gente volta com os nossos comentários sobre esses segundos jogos de semifinal e as nossas expectativas para a final. Valeu, pessoal. Danke schön. Tschüss.